E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Muito bom dia a todos. Nossa, vocês estavam sofrendo com essa música, não tava não? Caraca, que barulheira maluca essa daqui, ó. Foi o Ronaldão que escolheu, hein? Tô aqui na casa deles, então assim, ó, a culpa é do Ronaldão. Já manda pra ele, Graça. Manda aí no chat Amizade do Amor, fala assim, Ronaldão, sacanagem, cara. Que música maluca que você botou pra nós aqui. Não fui eu, tá? Não fui eu mesmo. Então já manda aí pro Ronaldão, ó. Mas era muito barulheiro, gente. Pelo amor de Deus, não vou fazer mais com vocês, não, tá? Já sei que essa daqui não dá para colocar. Gente, e aí, como é que estamos? Espero que vocês estejam bem. Bora, bora. Né? Tá muito triste hoje, muito pouca câmera aberta, mas vamos lá. Eu, pelo menos, estou aqui. Deixa eu te ver, cara. Deixa eu te ver para rolar aqui uma reciprocidade no nosso bate-papo. Pessoal, vamos lá? Primeiramente, deixa eu dar bom dia aqui pro chat Amizade do Amor. Bom dia, Angelita. Hoje estamos em Niterói juntos. Diegão, bom dia. Samuca, bom dia. Marcinha, diretamente de Orlando, na Flórida, bom dia. Denise, querida, bom dia. Carlos, Luizão tá aqui também, bom dia. Suzy tá aqui também, muito bom dia. Marcão, bom dia. A Graça já tava com os cabelos para cima aqui. Milena, bom dia. Lúcia, bom dia. Deixa eu ver aqui, a Lucineide tá, ó, bom dia, já estou malhando e assistindo a raiva aqui com a gente, é isso aí. Paulinha, bom dia. iPhone, bom dia. Vamos que vamos, galera. Bom, queria super pedir para vocês, tá? Aproveitem o dia de hoje, deixem algumas dúvidas no chat Amizade do Amor para a gente poder debater algum tema, algum tópico, tá? Alguma dica, alguma orientação que você está procurando especificamente, coloca aí, tá? Para a gente poder se ajudar, tá? Então, coloca a pergunta, que sempre é um tema muito interessante para poder debater, para outras pessoas também poderem crescer, entender e ficar tudo claro para todos, tá? Galera, seguinte. Hoje eu separei um tópico para falar para vocês, para algumas pessoas, né? Há um certo tempo posso já ter tocado nesse tema, mas eu acho que é super válido, né? Para que você possa ter o que eu vou falar para você como um banalizador, tá? Como um norte para você poder ajustar as suas atitudes, porque são atitudes que praticamente formam um gigante networker, né? Então, essas atitudes, essas ações que eu vou citar para vocês, se vocês construírem o hábito, né, de aplicá-las, de se capacitar dentro delas, de treinar, né, isso é a base. Esse é o famoso alicerce para você poder construir algo grandioso aqui dentro, tá? Esse conhecimento ele é muito rico e ele é muito mais proveitoso se aplicado. Pode saber disso, pode ter certeza disso. Então, a gente vai debater sobre alguns temas, alguns tópicos aqui, e eu quero mais do que debater com vocês, que vocês, de coração, apliquem para que vocês possam ir para um next level na profissão, tá? Então, vamos lá, pessoal. Existem algumas características, tá? Que basicamente são 6 características que formam uma pessoa influente dentro da venda direta, dentro do marketing de relacionamento. Então, assim, se você quer ser uma pessoa influente, se você quer ser uma pessoa com resultado fora da curva, um resultado excepcional, é muito importante você desenvolver essas características, tá? Então, vamos lá, eu vou trazer em número para você. Então, a primeira característica, galera, é a independência, tá? É você não depender de nenhuma pessoa e nem da empresa como um todo, tá? Da empresa, em que sentido, né? Vocês podem reparar, né? Todos os eventos, tudo que nós fazemos é fora a Hive, né? A Hive, ela tem o trabalho e o papel de nos fornecer os melhores produtos, a logística, o melhor sistema de comissões, a forma mais ajustada, né, de controle do nosso negócio, mas ela não tem nenhuma obrigação em relação a ação de comercialização propriamente dita, né? Então, quem faz isso? Somos nós, afiliados e especialistas da marca, tá? Então, o que que você precisa entender? Essa independência, ela é natural
da empresa para conosco, mas também você precisa aprender a desenvolver a musculatura da independência de você em relação, por exemplo, à estrutura a qual você pertence, em relação aos seus uplines, em relação à sua linha ascendente. Então, ser independente, pessoal, é algo que com certeza vai levar você para um outro padrão de crescimento, né? Por isso que muitas das vezes eu bato aqui na tecla com vocês, e eu sei que vocês são pessoas que buscam se colocar em um estado de desafio. Afinal de contas, quando a gente colocou aquela enquete, né, perguntando quantas pessoas aqui falavam de Hive, apresentavam Hive, eu me surpreendi. Eu não imaginava que 90% das pessoas que frequentam, que estão conectadas no Rumo ao Impacto 360, estão apresentando Hive, né? Porque a minha crença, ela é inabalável na relação de que só não está tendo resultado na Hive quem não está falando de Hive. Eu tenho uma crença inabalável nisso, porque eu estou falando de Hive. E eu estou falando de Hive e eu estou angariando novos clientes, novos afiliados, novos especialistas. Então, quando existe uma pessoa fazendo o trabalho e aquele trabalho ele está acontecendo, né? Ele está tendo frutos. Quando alguém vem falar para mim que não está tendo frutos fazendo o trabalho, eu olho e falo assim, poxa, será que está fazendo o trabalho? Para mim é ali que está o começo de tudo, né? Então, na minha visão, não está tendo resultado quem não está falando, quem não está apresentando os produtos, quem não está degustando os produtos, quem não está contando a história, né? A história ainda é atrativa, a história ainda é muito magnética, né? Porque é algo muito novo, as pessoas elas querem saber. Para qualquer pessoa que você fale, que você precisa conversar com ela, que você quer falar sobre uma startup que foi lançada 50 dias atrás, que tem como propósito revolucionar a saúde, e vai ser uma baita oportunidade de negócios, tanto para você quanto para aquela pessoa, cara, as pessoas querem ouvir. A gente vive hoje um momento que as pessoas elas querem saber do que se trata. E saber do que se trata é o que basta para nós. Porque depois a decisão cabe à pessoa, é a pessoa que vai tomar. Não somos nós que vamos decidir por ela. Mas ser independente para esse tipo de ação é fundamental. É realmente fundamental, né? Porque o nosso dia a dia por si só, ele já é uma série de possibilidades que a gente possa ter para que a gente pode ter para falar de raiva. Então você está no seu dia a dia, você está no modo dinâmico aí, encontra uma pessoa, faz uma amizade, né? Planta uma semente, aí encontra uma outra pessoa. Então essa independência, ela tem que ser em todos os sentidos, né, da raiva. No sentido de você ter a atitude de falar com as pessoas, você conversar com as pessoas, você não depender de outras pessoas. E isso só vai acontecer, gente, prática, praticando. Não tem outra forma, tá? Não tem outra forma. Para você chegar no seu ápice de confiança, no ápice de tranquilidade, é a prática. Não tem outra maneira. Então, assim, as primeiras vezes talvez você vai errar, as primeiras vezes você vai gaguejar. Aí, quando você começa a praticar com intensidade, com periodicidade, você realmente muda o teu nível de conversão, né? Você muda a tua postura, porque tudo faz sentido, né? Todo mundo tem muito mais confiança em falar de coisas que domina. Então, a prática gera domínio. Então, quando você domina, tudo fica mais fácil, tá? Então, busque a independência. Quando eu venho aqui para vocês e falo para vocês, né? Organizem os eventos na cidade de vocês, organizem os Hive Experience, organizem os Hive Business. Não importa, né? Se é o Canina, se é você. Não importa, de verdade não importa. Quando eu falo que não importa, não importa por quê? Porque quem está sentado para assistir não tem referência. Para quem está sentado para assistir, não sabe que eu existo, não sabe que uma outra pessoa, por exemplo, que você gosta, que é um bom orador, existe. Ela não sabe, ela não tem referência. Então você não pode julgar o cenário, né? Você não pode julgar o ambiente com base na tua referência, porque você tem uma referência completamente distinta da pessoa que está sentada ali. E saibam, né, que tudo que é feito de maneira natural mostra simplicidade. E simplicidade gera duplicação. Então é aí que tá. Às vezes, uma reunião que você promova, que você execute, ela é muito mais simples. E simplicidade gera duplicação. Então aquela pessoa, ela olha aquela simplicidade e ela fala, pô, eu também posso fazer. Né? Da mesma forma, pô, que o Fernando está fazendo aqui, eu também posso fazer.
Da mesma forma que a Milena está fazendo, eu também posso fazer. E às vezes a gente, né, fica dependendo ou esperando, né, que alguém venha, dê um show e faça algo completamente mirabolante. E aquilo acaba sendo uma condição induplicável. A pessoa olha e fala, cara, isso eu não sei fazer, né? Então, assim, confia nesse seu desenvolvimento e o quanto que esse seu desenvolvimento ele vai ser impactante para as pessoas que estiverem diante de você. Mas busque independência. Isso é uma característica que vai te levar para um outro patamar dentro da carreira de networker. Outra questão. Para você ser uma pessoa influente, você precisa entender que pessoas influentes, elas resolvem problemas. Ponto. Tá? Resolvem problemas. Então você precisa ser independente e você precisa entender que você vai ter que desenvolver essa capacidade de resolver problemas, tá? E quando a gente fala em resolver problemas, pessoal, eu sempre remeto muito, né, a uma forma de agir que é a forma que pessoas de alta performance agem quando elas estão diante de um problema. E é isso que eu quero trazer de conhecimento para vocês. Quando você estiver na sua vida diante de um problema, não lamente sobre esse problema, não murmure sobre esse problema, não reclame sobre esse problema, porque lamentar, murmurar, reclamar, gente, não muda nada. Nada, tá? O que realmente é eficaz quando o assunto é resolver problemas é pensar em solução. Ponto. Gente, assim, você precisa desenvolver essa musculatura, porque essa musculatura ela é muito poderosa. Muitas pessoas, infelizmente, elas vivem na vida uma condição de caminhar em areia movediça, porque vira e mexe estão reclamando, né, de condições, de situações, como se realmente elas tivessem, né, aquela chuvinha, que nem aquele personagem, né? Tem aquele personagem que tem aquela nuvem em cima da cabeça que só chove nele, né? Tem muita gente que anda com a nuvem, mas anda com a nuvem porque gosta da nuvem, porque se alimenta da nuvem, porque meio que precisa da nuvem. E é uma paz tão grande na vida, pessoal, quando você começa a ser uma pessoa eficaz, quando você começa a ser uma pessoa eficiente, e uma pessoa eficaz e eficiente, ela espera uma condição de problema estar instalada, e depois dessa condição de problema estar instalada, se óbvio, né, se essa condição ela apareceu, ela resolve. Ela foca na solução. Ela não fica lamuriando, ela não fica reclamando, ela não fica, ai meu Deus, ó céu, ó vida, ó terra, ó azar. E muita gente ainda tem esse hábito. E esse hábito, pessoal, ele é muito nocivo para o networker. O networker que fica reclamando, ele constrói, ele de uma certa maneira, ele imprime, né, um vírus de destruição no próprio negócio. No próprio negócio. E principalmente quando essa reclamação, pessoal, ela é para baixo, né? Quando essa reclamação ela acontece de você para a sua downline. Gente, uma das condições básicas, né, de comunicação em liderança é muito simples. Você relatar problemas e desafios a seus, entre aspas, né, superiores. Aqui não vamos dizer superiores, né? A gente está falando, é a expressão que eu consigo trazer aqui para vocês. Mas todo problema ou desafio que você tiver, que você busque ou que você queira, pessoas te ajudando, pensando em solução junto com você, leve para cima e não para baixo. Isso é um conceito básico. Por quê, pessoal? Porque existe todo um processo de construção e estabelecimento de crença dentro do nosso negócio. Não é fácil, não é um processo natural, né? Quantas pessoas, por exemplo, se envolvem, saem extremamente empolgadas e a primeira pessoa que joga um banho de água fria é o cônjuge. A primeira pessoa que joga um banho de água fria é o pai, é a mãe. A gente sabe que a gente passa por isso. Então imagina aquela pessoa que ainda está no processo de formatação de crença, de construção de perfil empreendedor, aquela pessoa ser bombardeada com problemas, com desafios, com reclamações vindas, cara,
Muitas vezes, tá? De um upline, de uma pessoa que está numa condição, às vezes, de um tempo maior, que está passando por um problema específico e que está pegando aquele problema específico por não estar focando em solução. A pessoa ela fica é, 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 ruminando aquilo, né? Então tomem cuidado, coisas básicas de liderança, né? Coisas básicas de liderança. Então eu quero passar para vocês já começarem a se policiar em relação a isso. No marketing de rede a gente tem uma expressão, né, muito natural, notícia ruim é só para cima, notícia ruim não é para baixo, tá? Notícia ruim é só para cima, não é para baixo. Porque às vezes o problema que você está vivendo não é o problema de uma pessoa que acabou de entrar e que na verdade ela precisa se alimentar de crença e não de problema. E na maioria esmagadora das vezes o problema ele é seu, ele é focal, ele é regional. Você expandir aquilo lá não é correto, chega a ser até antiético com as pessoas, tá? Então, aprendam a resolver problemas, né? E como que resolve o problema, então, Canina? Focando em solução. Focando em solução, tá? Você precisa desenvolver essa musculatura, você precisa parar de reclamar, tá, gente? Quando eu falo assim, tem gente que é óbvio que não reclama de nada, mas eu sei que mas muita gente reclama. Eu quero te ensinar. Então, por exemplo, chuveiro queimou na tua casa, aplica isso na tua vida. Chuveiro queimou na tua casa, você não tem que ficar 2 horas falando, puto, o chuveiro queimou, puto, o chuveiro queimou, puto, o chuveiro queimou, puto, o chuveiro queimou. O que que tem que fazer? Tem que trocar a resistência. Acabou. Resolvido. Resolvido. Foi estacionar, riscou a roda do carro de cima a baixo. Não adianta você ficar, não, risquei a roda do carro, risquei a roda do carro, risquei a roda do carro, pelo amor de Deus. Não, o que você tem que fazer é trabalhar mais para consertar a roda, a cagada que você fez. Pronto, acabou, é isso. Então começa a ser uma pessoa mais prática, né? Pensando, focando em solução na tua vida, parando de ficar, sabe? Você vai conseguir viver uma vida muito mais leve, né? Nunca se esqueçam, pessoal, 95% das nossas preocupações não se tornam problemas. 95%, tá? É muita coisa. Então imagina a quantidade de abobrinha que fica passando na tua cabeça constantemente e que não vai se tornar uma situação verdadeira. É só imaginação. Então aprendam a ser uma pessoa que economiza, né, esses 95% de energia. Problema, identificou, foca em solução. Agora para de ficar sofrendo com coisa que nem aconteceu e nem vai acontecer. Isso vai fazer você viver uma vida muito mais leve. Para gerir pessoas, você vai conseguir ter uma performance muito maior sendo uma pessoa mais leve, tá? Terceiro ponto, criar ação. Você precisa entender que esse negócio é um negócio de ação. Você precisa entender que esse negócio é um negócio de ação. Ação como, Canina? Criada por você. É você quem puxa, é você que traciona, é você que motiva, é você que dá o exemplo. Criar ação, pessoal, é algo fundamental e básico. E pessoas que criam ação dentro do marketing de relacionamento constroem equipes de milhões de faturamento. De milhões de faturamento. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Ação. Todo dia. Gente, se questione todo dia qual é a ação que você gerou para o seu negócio da Hive. Todo dia. Faça essa pergunta para si próprio. Você não precisa ser o melhor orador, você não precisa ser a pessoa que melhor aborda, você não precisa ser o melhor líder. Você precisa ser uma pessoa de atitude de ação. Ponto. Isso vai transformar a sua carreira. Isso vai fazer com que a sua equipe se inspire em você. A sua equipe se inspirando em você, pessoal, você pode construir junto com o teu time algo inesquecível, gigantesco. Mas ninguém se espelha em quem está parado. Ninguém se motiva com quem está parado. Ação é fundamental.
E sabe de uma coisa, o segredo que eu te conto? As pessoas já enxergam, né, nós que temos um resultado um pouquinho mais agudo, como pessoas que naturalmente agem. Então nós chegamos a um momento no nosso negócio, né, que a gente já passou até pela descrença da ação, né? É meio louco isso, né? É tipo assim, quando você é uma pessoa que, óbvio, você tem um pouco mais de resultado, um pouco mais de experiência, acaba sendo normal, acaba sendo comum, né? Então, tipo assim, é normal eu estar aqui, é comum eu estar aqui, é normal eu fazer uma apresentação, é normal eu estar, por exemplo, num evento, né? É normal, é normal. Então, assim, as pessoas já identificam algumas pessoas como ser algo normal. E o que é normal, pessoal, não tem o mesmo impacto de algo que não é normal, né? Fato. É um fato. Então, tipo assim, é normal. O Cadu de segunda-feira na online é normal. O Canina vindo para o Rio de Janeiro é normal. É normal. São coisas normais. E as pessoas, elas estão acostumadas com coisas normais. E as coisas normais, pessoal, elas não geram o mesmo impacto de algo novo. É fato. Então, assim, o Canina falar sobre abordagem é normal. Agora, você falar sobre abordagem é algo novo. Às vezes você traz um trejeito, às vezes você faz com que aquelas pessoas olhem de uma outra cara, elas vão te admirar, elas vão falar: caramba, cara, meu Deus do céu, velho. Olha, de verdade, o Marcão tá vindo aqui falando de abordagem, que bacana, ele tem conteúdo, ele tem conhecimento, você gera um outro nível de impacto no seu próprio time. No seu próprio time. É algo diferente. Vou dar o exemplo da Graça aqui, que eu sei que ela está ministrando, por exemplo, treinamento de vendas para o time dela. É diferente. As pessoas estão ali conectadas, elas olham para ela e falam assim: caramba, que legal, cara. Ela tem bagagem, ela tem entrega, ela tá fazendo, ela tem propriedade, ela tá vendendo, skin the game, né? Ela tá falando o que ela tá fazendo e ela entrega um bom resultado daquilo que ela fala. Por isso que ela. Que legal. Gera uma outra atmosfera, entendeu? Gera uma outra atmosfera. Outra atmosfera. Pode ter certeza que o nível, né, dentro da liderança, existe uma característica que chama respeito dentro da liderança. E conforme você passa pelo processo, que é o processo de construção do seu perfil do seu perfil de líder, que é você ter atitudes, é natural, você passa pelo processo, você aumenta a tua nota de respeito. As pessoas elas vão te respeitar mais, é fato. Elas vão atender mais um chamado teu, elas vão ser mais participativas quando você estiver presente. É normal, é natural. Então, gerar ação, galera, vai transformar a tua vida e o teu negócio, tá? Quarta característica, é um combinho aqui. Visão clara, automotivação e aprender a motivar as pessoas. Galera, vocês talvez já tenham visto eu postar no Instagram uma frase que eu aprendi com o mentor da minha vida, né? Que o que é necessário é o fato de você ter uma visão. Porque quando você tem uma visão, aquela visão, ela te puxa. O que que significa isso? Você não precisa estar em movimento quando você tem uma visão. Porque quando você tem uma visão, a própria visão te puxa. E como que você desenvolve uma visão? Como é que você constrói uma visão? O primeiro ponto, vocês já estão anos-luz na frente das pessoas, que é a conexão. A conexão desenvolve visão. O fato de você estar aqui se alimentando de uma crença maior desenvolve visão. A conexão, por exemplo, dos nossos eventos oficiais da Hive no YouTube gera visão. A presença nos eventos gera visão.
A ação gera visão. Eu falo porque é natural, né? A ação, ela cura muitas condições, né? Se você tem um dia ruim, você fala de raiva e você fica bem. Se você teve uma pessoa que falou para você que raiva não funciona, você ouviu isso da boca dela, na hora que você vira as costas, se você fala de raiva de novo para alguém, você cura. É como se fosse o Wolverine. Sabe o Wolverine? Que ele apanha, que ele perde pedaço do corpo, ele regenera. Não é assim que funciona? Ele tem o poder da cura. É a mesma coisa. Você quer o poder da cura do Wolverine? Mostra o plano, fala de raiva, consuma os produtos. Isso vai gerar em você motivação. Agora, o que as pessoas elas não entendem é que muita gente acredita que para que você possa construir atitudes disciplinadas, você precisa estar motivado. E saibam que não é assim que funciona. Se você precisa construir motivação, se você precisa ser uma pessoa mais motivada, porque motivação ela tem que acontecer dentro de você. Tem muitos gatilhos. Eu, por exemplo, na hora que eu acordo, que nem o dia de hoje, tá? Ontem fui dormir 1h30 da manhã, acordei agora, meu pai amado, né? Eu acordei arrependido, acordei arrastado, falando, meu pai amado, por que que eu invento essas coisas na minha vida? Por que que eu marquei às 7h15 da manhã? Ai, Jesus, lá vou eu e tal, tal, tal. Cara, sofri 5 minutos, né? Já estou aqui 100%, mas sofri 5 minutos. Mas o que que me motiva? Por que que eu estou aqui? É a disciplina que cria motivação. Você você não precisa estar motivado para ter disciplina, mas você precisa ter disciplina para ser automotivado. Vou dar o exemplo da academia, né? Todo mundo aqui já se matriculou numa academia uma vez na vida, acredito eu. O que que acontece? Qual que é a parada, né? A primeira semana é a da empolgação, certo? Então você está motivado, é aquela semana que você está empolgado, você vai lá, só que você vai lá e você se estrupia, né? É dor para tudo quanto é lado, você chega lá naquele primeiro dia, o professor fala assim, vamos fazer aqui uma aulinha de adaptação, só que você chega e fala, não, tô bem, vai, não sei o que, pau, você já dá aquela puxada a mais, já fica 4, 5 dias com dor, já fala, puta, será que eu vou semana que vem? Mas qual que é o segredo da academia? O segredo da academia, pessoal, ele está, por exemplo, vou dar um exemplo para você no terceiro mês. Que é quando, por causa de uma disciplina, né? Quantas segundas-feiras você não queria ir, mas você foi. Quantas terças-feiras você não queria ir, mas você foi. Ele está no terceiro mês, que você olha no espelho e você vê resultado. Você fala assim, caramba, cara, eu estou mudando, eu estou mais magro, eu estou mais forte, eu desinchei, eu mudei. E aí, quando você começa a ver resultado, é natural a sua motivação aumentar. Mas o que gera resultado é disciplina. Então, mais uma vez, se a gente está falando aqui que você precisa, né, desenvolver 3 características, como por exemplo, né, ter a visão clara, ser automotivado e motivar as pessoas, saiba que, saiba que tudo é fruto da tua disciplina. E disciplina, pessoal, é agenda, é compromisso. Quer aumentar seu nível de disciplina? Aumente seus compromissos. Já falei isso para vocês. Aumente seus compromissos. Se comprometa mais. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um compromisso com vocês às 7h15 da manhã. Tá? E sobre visão especificamente, né? Falando de raiva. Galera, assim, não tem como você, por exemplo, hoje não se conectar a tudo que você pudesse conectar, e é óbvio, né, que não esteja atrapalhando sua produtividade pessoal. Produtividade pessoal é um estabelecimento de visão superior, de motivação superior. Você tem que ter iniciativa, você tem que ter ação. Produtividade pessoal é ouro. Agora, conexão, gente, é fundamental. Quando você está numa Open, quando você está no Hive Experience, quando você está no Hive Business, quando você está conectado segunda-feira que seja, às vezes o Cadu ele solta uma palavra na nossa apresentação virtual que acontece toda segunda-feira, que é aquilo que você precisa ouvir, é aquilo que vai falar, meu pai amado, a visão expandiu.
Ontem aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu falei algumas coisas que expandiram a visão de muita gente. Porque eu sei que o óbvio não é óbvio. Então, às vezes você fala, porque assim, pessoas às vezes esquecem, né, que o nosso negócio é um negócio de 50 dias e que no futuro vai estar em dezenas de países. Dezenas de países. Pode saber, se o seu vizinho não quer, não é o fim do mundo, porque sabe o que acontece? Pode ser que não seja o seu vizinho que chegue a partner, pode ser que seja um cara que cadastra lá no interior do Chile, no teu negócio daqui a 1 ano e meio. Lá no interior do Chile, sabe? Lá perto da cordilheira. Cadastra um chileninho lá, né? Gorrinho, tomador de chimarrão, e o seu negócio muda. Então a gente precisa ter a visão expandida. O nosso negócio, pessoal, ele tem 50 dias. Nem sei se é isso, mas é praticamente isso. 50 dias. Então, estar conectado com uma fonte maior, com uma visão mais profunda, vai te trazer muito mais crença. E você, entre aspas, né? Eu gosto dessa expressão, porque é uma expressão que facilita para todo mundo compreender. Se você reza a missa todo dia, se você fala de raiva todo dia, a sua crença aumenta. Uma outra característica, você precisa dominar as habilidades do processo. Você precisa dominar as habilidades do processo. Canina, quais habilidades? Fazer uma lista, abordar, apresentar, fechar, fazer o acompanhamento, fazer a iniciação. Essas habilidades você tem que dominar, tá? Você tem que dominar, ser um mestre, tá? Isso como que vai acontecer? Estudando e praticando. Não existe outra forma. Estudando e praticando. Mas você precisa se tornar um mestre. E aí, assim que você se tornar um mestre, você vai evoluir para o nível Jedi da parada. Você vai evoluir para o nível Cavaleiro de Ouro com a armadura divina. E é quando você passa do processo de somente dominar para ensinar. Ponto. Quando você passa do processo de dominar para ensinar, é que tudo muda. Aí sim você abre o portal divino da prosperidade e do crescimento no teu negócio. Quando você se torna uma pessoa que ensina pessoas, domina a arte, as técnicas, a habilidade em si e ensina o teu time. Porque daí você começa a experimentar no marketing de rede o que é o verdadeiro poder da ferramenta, que é você formar pessoas, você formar líderes, pessoas que vão conduzir o barco, conduzir o negócio. Só que isso leva tempo, isso não acontece em uma semana. A gente não pode esquecer do dinamismo da nossa profissão, a gente não pode esquecer do dinamismo do nosso negócio. E realmente o nosso negócio ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito intenso. É o WhatsApp, às vezes você fica com o negócio na cabeça todos os dias, né? E você fica, é natural, você começa aqui 7h15 da manhã conversando aqui com a gente, você fica com o negócio na cabeça 24 horas por dia, né? Não tem como, você fica 24 horas por dia com o negócio na cabeça. E é intenso, isso é intensidade, né? É natural, só que você não pode misturar, né, o tempo cronológico com a intensidade que você vive de raiva. Por isso que é importante você ter meta, né? Por isso que é importante você ter clareza de uma estratégia. Por isso que é importante, porque você consegue controlar um pouco daquele sentimento de intensidade, deixar ele mais exacerbado, mais alinhado, mais ajustado para uma prática eficaz. Mas é fundamental você aprender as habilidades, dominar as habilidades e treinar as pessoas do seu time para poder desenvolver as habilidades. Ontem me fizeram uma pergunta no Rio de Janeiro aqui, né? Foi até engraçado, né? Porque eu confesso para vocês, eu hoje estou num momento da minha carreira um pouco diferente, às vezes, da sua, e é natural, né? É natural. Hoje eu tenho um trabalho, às vezes, muito mais inspiracional em alguns momentos. É natural. É um trabalho, às vezes, muito mais
pontual em algumas condições, muitas coisas, por exemplo, eu já pude fazer e fiz muito na minha carreira. E que agora talvez não é um pouco mais do meu trabalho, mas que não, se não é do meu trabalho, não quer dizer que não seja do seu, não faça parte um pouquinho do seu processo de crescimento e desenvolvimento. Mas ontem foi feita uma pergunta aqui para mim no Rio e foi engraçado, porque na hora que fizeram a pergunta, eu confesso para vocês que eu não tinha resposta. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que estão em pronta atividade e que, graças a Deus, não dependem de mim. Só que há poucos anos atrás eu tinha um grupo completamente dependente de mim. E é natural esse processo acontecer. Quando eu falo isso, que nem, por exemplo, eu não tenho que passar a mão no telefone, ligar para a Keila e falar para a Keila o que ela tem que fazer. Eu não faço isso mais. Não preciso, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe qual que é o trabalho. Talvez hoje você não está nesse patamar ainda. Talvez hoje, no momento que você se encontra no teu negócio, você ainda está no momento de ter que passar a mão no telefone e orientar aquela pessoa, porque ela não sabe o que tem que fazer. Porque não dá para comparar o tempo que a Keila tem de experiência, o tempo de lapidação, o tempo de realmente execução, com às vezes com uma pessoa que está no teu time, que está no teu grupo, né? E às vezes, como às vezes você está naquele sentido do negócio, tem gente, né, que é muito acelerada e que joga um jogo muito acelerado. E essas pessoas elas têm dificuldade de entender que às vezes aquela pessoa que está do teu lado ela não está acompanhando o teu ritmo. O óbvio não é óbvio. Então, assim, o que está óbvio para você, do que o que tem que fazer, o título que tem que buscar, o que tem que fazer para bater aquele título, não está óbvio. E não adianta você falar para ela, falar assim, ó, você tem que estar conectada no Canina. Aí você fala para ela, nossa, você tem que estar conectada no Canina. Você tem que estar conectada no Canina. Você tem que assistir a gravação que fica no YouTube. E aí ela não assiste. Aí você fala, mas essa pessoa. Cara, não, pelo amor de Deus. Se você está tentando, por exemplo, duplicar algo, se você quer colocar um DNA no teu grupo, você quer colocar, saiba que é você que vai ter que colocar a mão no adubo. É você. É você que vai ter que colocar, cavucar a terra, colocar a mão na merda, botar a planta, botar. É você. Então, que nem, por exemplo, às vezes numa estratégia como essa, cara, olha, assiste essa gravação, a pessoa não assiste, assiste essa gravação, a pessoa não assiste. O que você tem que começar a mudar? A sua atitude. Maria, seguinte, já te passei 2 vezes o vídeo, você não assistiu, tô indo na tua casa, você tá aí? Você não pode soltar a Maria, você não pode abandonar a Maria, você não pode olhar para ela e falar assim, Maria, vai para lá então. Não, cara, eu nunca fiz isso com ninguém. Agora, você não pode se exumir da tua responsabilidade. Por isso que eu bato e insisto com vocês, o que vocês obtiverem de conhecimento aqui, das gravações, das lapidações, das orientações aqui, cara, sejam executores disso. Aí você muda teu jogo, aí você muda tua história. Total. Porque numa conversa na casa da Maria, olhando para o olho dela, ela vai abrir para você, ela vai falar assim, puta, Luiz, sabe o que acontece, cara? Que eu não sei abordar. Aí você vai falar, puta, Maria, mas vem aqui, deixa eu te ensinar. É assim que vai funcionar. É se conectando com o teu grupo, sabendo da dor específica do teu time, que você vai conseguir realmente ter uma alavancagem forte. E para encerrar, a última característica que você tem que desenvolver aqui é você tem que chegar no nível de profissionalismo aonde, para toda a sua linha ascendente, se um dia você se for, né, você gere um machucado dentro do negócio. Porque, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Existiram pessoas que se foram do período do lançamento da Hive até hoje. 99,9% delas, de coração, não estão fazendo falta.
Ponto. Ponto. Agora, você não pode ser esses 99,9. Você tem que ser aquele 1% que, cara, meu Deus do céu, velho. Isso, óbvio que vai estar atrelado ao teu crescimento, isso vai estar atrelado ao teu desenvolvimento, vai estar atrelado a você assumir responsabilidades. Mas se você praticar todos os pontos que a gente conversou hoje aqui, vai ser natural você desenvolver isso, tá? Lembre-se sempre, o maior objetivo do nosso programa de manhã é você se tornar uma pessoa independente, líder, e se Deus quiser, um partner dentro da Hive. E não tem outra maneira de você se tornar um partner dentro da Hive, gente, de coração, a não ser aplicando as características que eu passei aqui hoje para você. Se você mudar a sua mentalidade, a sua forma de agir, a sua forma de executar, se você passar a focar nessas habilidades, tanto de desenvolvimento pessoal quanto de desenvolvimento de liderança, porque muita coisa aqui a gente conversou sobre, além de você aplicar em você, você ter a habilidade de aplicar no teu time, cara, você vai mudar a sua vida, você vai levar esse negócio para um outro patamar na tua carreira, tá? Ponto. Isso vai ser transformador. Porque pode parecer que está longe, né? Pode parecer que está longe. Mas nunca se esqueça que você não está aqui por curto prazo. Quando a gente olha para um partner, pode ser que assim, a gente fala assim, caramba, cara, tá longe, gente, mas não tá. Porque a gente está aqui para fazer a coisa, para fazer o negócio, cara, por no mínimo 3, 5, 10 anos. Eu tenho certeza aqui que às vezes você está na sua profissão há 5, 10 anos e você está longe de faturar 300 mil, 200 mil por mês. Agora, aqui dentro do marketing de relacionamento, como um partner, você vai chegar nesse nível de faturamento, 200, 300 mil por mês, em 3 a 5 anos de trabalho, focado, obcecado, destinado, executando. Vale muito a pena o sacrifício, tá? Vale muito a pena a execução. Então, pega o que a gente conversou hoje, aplica, valida, leva como base para você poder crescer e fazer um forte trabalho junto com a gente, beleza? Galera de Niterói, hoje eu vou estar com vocês então, tá? Então, pessoal de Niterói, bora acelerar, bora caprichar nos convites. Sempre leve mais um, sempre fale com mais uma pessoa. Eu tenho certeza que o nosso evento vai ser hoje um sucesso. Então, promova para a tua equipe, promova para os seus convidados e vamos fazer o que tem que ser feito. Galera, um ótimo dia de trabalho para todo mundo que tem apresentações, tem eventos ao longo do Brasil. Caprichem, executem, foquem na meta de vocês. Bora lá, 5 de julho. Então, bora aproveitar esse dia de hoje e fazer um trabalho forte, tá? Beijo no coração, valeu, pessoal. Fui, tchau.